A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar? Só que antes de continuar, eu quero contar uma historinha para vocês. Lá nas montanhas da Índia, existia um grupo de macacos. Eu gosto muito de animais, né? Ratinho, camelo, macaco. Existia um grupo de macacos que gostavam de ficar perambulando lá pelas árvores e tal. E tinha um grupo de caçadores que gostava de capturar macacos usando cocos da Bahia. Então, eles abriam o coco, esvaziavam o coco e penduravam esses cocos em umas determinadas cercas. E esses cocos ficavam ali e eles sabiam que os macacos eram muito curiosos, né? Então, eles colocavam uma porção de arroz dentro dos cocos vazios e penduravam esses cocos nas cercas. E enquanto eles estavam fazendo esse trabalho de pendurar os cocos nas cercas, os macacos ficavam nas árvores, todos olhando para eles, curiosos já de saber o que eles estavam fazendo ali. Então, acabados de colocar os cocos, né, todos colocados ali naquelas cercas, amarradinhos, eles se escondiam atrás das árvores, das moitas, esperando os macacos virem. Então, os macacos vinham devagarinho, eles iam chegando, olhavam os cocos e então eles enfiavam a mão dentro do coco para saber o que tinha lá dentro. E lá dentro, então, eles sentiam que tinha uma porção de arroz, e eles gostavam do arroz. Então, quando eles sentiam lá dentro que tinha arroz, eles pegavam a porção de arroz e puxavam a mão. Só que quando eles puxavam a mão, os buracos eram feitos de tal forma que a mão passava vazia, mas não passava cheia, entendeu? Então, eles pegavam o arroz e puxavam e começavam a ficar desesperados, porque eles queriam tirar a mão com o arroz. Mas com o arroz não tinha jeito. Então, eles ficavam grunhindo, desesperados, com o coco na mão, puxando para lá e para cá, mas não largavam o arroz. E nessa, então, os caçadores vinham, pegavam, capturavam os macacos, né? E eles, então, eram levados, sei lá exatamente para quê. Mas aí a gente fica pensando, e por que os macacos tão inteligentes não largavam o arroz para salvar as suas vidas? E eu queria dizer para você isso, que às vezes a gente também se apega a algumas coisas que não são tão relevantes na vida da gente, e a gente sabe às vezes que está correndo risco, um risco grande na nossa vida espiritual e às vezes até material, mas a gente não larga aquilo. A gente prefere ser capturado pelo inimigo do que largar aquilo que pode salvar a nossa vida. Então, estou contando essa historinha para você, para que se você que entrou aqui nessa noite está agarrado com alguma coisa que está impedindo você de ter uma vida que seja fluida em Deus, que você possa conhecer o sobrenatural de Deus, mas você não quer largar isso aqui, antes de julgar os macacos, pense no que você está fazendo com a sua própria vida. Amém? Muito bem. Então, vamos lá. Enquanto você pensa, a gente vai estudando mais um pouquinho. O que está escrito ali? 1, 2, 3. Quantas histórias Deus está escrevendo? Uma história. Já falei para vocês e vou ficar repetindo isso para que você memorize bem. A Bíblia é um livro de uma história só. E é o que nós vemos. Então, como o Antigo Testamento é uma parte da história um pouco mais complexa para a gente entender, então nós vamos continuar revisando essa história, ok? Esse mapa mostra o cenário do Antigo Testamento. Então, eu quero mostrar para vocês, olha, aqui é Canaã. Obviamente, vocês estão vendo que está aí em inglês, né? Mas você vai ver aqui que aqui é Canaã, ou a terra de Israel, a terra prometida. Aqui o Egito, onde o povo ficou escravo. Aqui nós vamos ver Nínive, que é a capital da Assíria. E aqui nós vamos ver Babilônia. Esse mapa é mais para mostrar da onde saiu Abraão, de Ur dos Caldeus, quando ele veio, nesse pontinho aqui, né? Parou em Canaã, depois desceu para o Egito, mentiu que a Sara era a esposa dele, tal.
Então, esse mapa é mais para isso, mas eu trouxe ele para mostrar para vocês o cenário do Antigo Testamento se desenvolve todo ali. Inclusive, o Jardim do Éden, a localização dele era mais ou menos por aqui. Como é que nós sabemos? Porque no livro de Gênesis está escrito que o Jardim do Éden era banhado por 4 rios: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Esses 2 rios aqui também banhavam o Jardim do Éden. Significa que em algum lugar por aqui era o Jardim do Éden, ok? Então foi ali que começou o cenário onde Deus começou a desenvolver a humanidade e ali se espalhou por toda a terra. Aí nós vamos ver que a primeira série que nós temos ali é uma série de livros na Bíblia chamada de Pentateuco. Eu vou recordando com vocês o tempo inteiro, vocês precisam saber essa história, tá? Nós vamos ver ali o Pentateuco. É interessante que essa imagem, eu acho ela muito bonita, porque ela ali colocaram os livros de um jeito que parece o Monte Sinai, né? Que foi aonde o povo de Israel teve a sua maior experiência com Deus durante o período que estava no deserto. Por isso que está ali o desenho ali do povo todo embaixo e tal, aquela coisa toda. É aonde se desenrola o Pentateuco, essa é a imagem geral. Mas nós temos uns detalhes que eu gostaria de repassar com vocês. O problema lá, gente, é que a entrada da USB está com defeito, por isso que demora para passar. Aí, Gênesis. Gênesis é o primeiro livro e eu gostaria de destacar hoje a história de Judá e Tamar, de uma forma bem breve, só para a gente... Por que eu quero falar da história de Judá e Tamar? Porque Tamar é uma das mulheres que está na genealogia de Jesus, junto com Batseba, junto com Raabe e junto com Ruth. O caso de Tamar foi que o próprio Judá arrumou Tamar para se casar com o filho dele. Tinha 3 filhos, homens. Então, ele quis casar Tamar com o filho mais velho. Só que o filho não queria deixar descendência. E ele era mau. E Deus o matou. Aí ela foi obrigada, porque era assim, a regra era essa. Morreu, casa com o irmão mais próximo. Aí morreu o filho mais velho, ela se casou com o segundo filho. Segundo filho, a regra também era a seguinte. Se esse segundo filho de Judá tivesse um filho com a Tamar, esse filho não seria dele, seria do irmão morto, para poder deixar descendência para o irmão, já que ele tinha morrido e não tinha deixado filhos. Como esse segundo rapaz não queria deixar uma descendência para o irmão, então ele evitou que a mulher engravidasse, que Tamar engravidasse. E com isso, Deus não gostou do que ele fez e o matou também. O terceiro filho era um rapazinho muito novo ainda. Então, Judá falou para ela, ó, você fica aí, o sogro, né? Judá era o sogro. Você fica por aí e tal. Quando Selá, que era o filho mais novo, estiver com idade, você então se casa com ele para suscitar descendência para os 2 mais velhos. E os anos se passaram, Selá se formou rapaz, podia se casar com ela, e Judá estava quieto, não fazia nada. E agora, como é que vai ser? O que ela fez? Ela se disfarçou de prostituta, ficou lá na beira do caminho, o sogro passou e passou uma noite com ela. Só que antes deles passarem a noite juntos, ela falou para ele assim, eu queria que você deixasse para mim uma segurança, porque ele não tinha dinheiro, alguma coisa assim para pagá-la. Deixa alguma coisa comigo. Então ele deixou o bordão, deixou um cordão com ela, os negócios que era dele, como garantia. E assim, eles passaram a noite juntos e tal. Passado um tempo, lá, talvez uns 2 meses, alguém foi falar para Judá, Judá, a tua nora está grávida. Ele falou, como que ela está grávida? Traz ela aqui, vamos apedrejar, vamos matar, porque não era certo isso, né? Obviamente, se ela estava grávida, tinha andado com algum homem. E aí, quando trouxeram, ela veio armada, né? Ela veio armada, trouxe o bordão, trouxe o cordão, e aí falou, é verdade que você está grávida? É. Quem é o pai? É o dono disso aqui, ó. Aí quebrou as pernas dele, ele sabia que era dele.
Porque ele já tinha mandado o pagamento para ela, mas o cara não tinha achado ela. E ela fez isso de propósito, porque ela não era uma prostituta, né? Então, quando ele viu, aí ele falou, você é mais justa do que eu. Você é mais justa do que eu. Eu já devia ter dado meu filho mais novo para casar com você e não dei. Então, fica aí. Então, ele nunca mais teve nenhum tipo de relacionamento com ela e ela teve gêmeos dele. E esses meninos, então, entraram na genealogia de Jesus e Tamar também. Aí você pode dizer, não, mas essa moça fez errado. Para a cultura da época, sabe? Não foi uma coisa errada, foi uma atitude de desespero. Era a única coisa que ela podia fazer para poder salvar a pele dela numa situação toda constrangedora. E tanto foi uma coisa que ela não fez com o coração, que Deus relevou e essa mulher então entrou para a genealogia de Jesus. Seus filhos entraram para a genealogia de Jesus também. Gênesis 38, tá lá. Capítulo 38 para quem quiser ler com mais calma. Depois nós temos Êxodo. Êxodo foi no Egito a gestação e o nascimento do povo de Israel. Como nós já vimos, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo com quem Deus tem um plano especial. No livro de Levítico, nós vemos 3 palavras que aparecem com muita facilidade, que é o imundo, o limpo e o santo. O próprio livro de Levítico, a tônica do livro de Levítico é santidade ao Senhor. Então você vai ver muitas vezes o imundo, né, o limpo e o santo, porque ali todas as leis cerimoniais, as proibições, está tudo no livro de Levítico explicadinho, que foi dado durante o tempo de deserto, para que o povo soubesse se conduzir como povo de Deus, ok? Inclusive no capítulo 20, eu queria até que alguém lesse, capítulo 20, versículos 24 a 26, só para você sentir mais ou menos a essência do livro de Levítico, por favor. Muito bem, você vai ver várias vezes esse tipo de palavreado ao longo de Levítico, porque o tema dele é santidade ao Senhor. Tira tudo que é imundo, deixa limpo, porque vocês são santos, ok? Aí depois tem o livro de Números, que traz o resumo dos 40 anos do povo no deserto, como nós já vimos. Quando o livro de Números acaba, o povo já está na boquinha da terra prometida, pertinho de atravessar. Eu queria destacar aqui a história de Coré, ou Corá, que está no capítulo 16. Quando Corá, Datã e Abirão, Coré, Datã e Abirão, duvidam ou reclamam, eles eram primos de Moisés e Arão. E eles começam a reclamar que só eles mandavam, só vocês são os líderes aqui, nós também queremos ser sacerdotes, nós também queremos mandar. E esse negócio ficou tenso, e Deus não gostou. E aí Moisés, muito aborrecido, orou a Deus, e Deus falou assim, olha, traz esse povo aqui, marca, porque é o seguinte, eu vou manifestar a minha glória no meio do povo. Juntou todo o povo, aí ficou lá aquela turma do Coré, Datã e Abirão, juntos lá. E Deus então falou assim, se eu não sou um líder chamado por Deus, que a terra se abra e engula vocês. E a Bíblia diz que a terra abriu e engoliu todos eles, Datã, Abirão, seus bens, suas famílias, foi todo mundo engolido pela terra ali, diante dos olhos de todo o povo. Por quê? Porque Deus não suporta rebelião. Deus não suporta pessoas rebeldes. Quando um espírito de rebelião sondar você, e às vezes isso acontece, não dê lugar a ele, porque isso é abominável diante do Senhor até hoje. Até hoje. Então, Datã, Coré e Abirão foram engolidos vivos aos olhos de todo o povo de Israel, porque se rebelaram contra a liderança de Arão e de Moisés. Tá? Está ali no capítulo 16, é importante que você depois dê uma lida com calma, ok? Depois nós temos o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra derivada da palavra grega, que significa segunda lei. Porque é uma repetição, não é que Deus deu uma outra lei, não. É uma repetição resumida de tudo aquilo que Deus já havia dado para o seu povo. Ok?
E aí nós vemos aqui no mapa, como vocês lembram, a terra de Canaã, antes de ser habitada pelo povo de Israel, aqui está em espanhol, né? Por isso que está meio esquisito assim. Mas assim, eles vieram daqui de baixo do Egito, tá? Vieram subindo por aqui, passaram aqui em volta de Edom. Edom não deixou eles passarem. Eles vieram aqui pelo Mar Morto, salado é salgado, tá? Vieram por aqui, subiram. E aí, quando chegou aqui, veja que Moisés morreu aqui no Monte Nebo. E daqui do Monte Nebo, aqui é o Rio Jordão, tá? Então, nesse ponto aqui, foi que Moisés, então, reuniu o povo nessa região aqui. Moisés reuniu o povo e falou tudo aquilo que ele fala, que ele escreve em Deuteronômio. Depois ele subiu no Monte Nebo, viu a terra prometida de longe, e então ele morreu aqui, como eu disse para vocês na aula passada, o Senhor o sepultou, tá? Então, aqui foi nessa região que se deu o contexto do livro de Deuteronômio, tá? Para que vocês entendam aquilo que aconteceu. E aí, depois do livro de Deuteronômio, nós vamos entrar, passou-se o Pentateuco, nós vamos entrar então nos livros históricos. Nos livros históricos, queria mostrar para vocês, já que está difícil de passar, vou mostrar logo, né? A travessia do Rio Jordão, que também... A travessia do Rio Jordão, aqui, que foi aqui, se você lê em Josué, logo nos primeiros capítulos, você vai ver que eles atravessaram o Rio Jordão a pés enxutos. Deus segurou o Jordão, que estava numa cheia muito grande. O Rio Jordão, você vê aqui no mapa todo tortinho assim, ele é totalmente sinuoso. Então, eles atravessaram aqui e a primeira cidade a ser conquistada foi a cidade de Jericó, tá? Foi a cidade de Jericó, que nós também já vimos na aula passada. Aí, nós temos os 12 livros históricos. Os 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então, o povo atravessou o Rio Jordão. Josué levou-os à conquista da terra prometida. Josué levou-os à conquista da terra prometida. Pode passar para mim, por favor, manual? Cadê o moço? Está aí? Melhor, porque está difícil aqui hoje. Pelo menos esses dá para passar manual. O próximo, a outra leva de slides é que vai ser mais difícil. Josué os levou à conquista da terra prometida, como nós vimos na aula passada, né? Peraí. Levou-os à conquista da terra prometida, tomaram Jericó. Depois aqui eles batalharam em toda essa parte. Lembre-se que a tribo de Ruben, Gade e a Manassés oriental ficaram aqui. O outro grupo de Manassés foi para o lado de cá. E todas as tribos então lutaram, conquistaram o seu espaço. E depois eles voltaram para cá, porque era um acordo que eles tinham feito antes de Moisés morrer. É importante vocês entenderem também o seguinte. O povo de Israel não eliminou todos os inimigos de uma só vez. Era para ter eliminado, mas eles não eliminaram. E, infelizmente, isso foi de grande prejuízo para eles. Eu queria que alguém lesse para mim Deuteronômio capítulo 7, de 1 a 4, para que vocês vejam o que é que Deus mandou fazer, como fazer e por que fazer. Tá? Deuteronômio 7, 1 a 4. Isso. O que vocês estão vendo aí? Deus deu uma ordem para que Josué e todo o povo de Israel lutassem e destruíssem todas aquelas nações da região de Canaã. Por quê? Porque se eles não destruíssem aquelas nações, elas iriam influenciar de uma forma maléfica, não apenas eles, ou talvez eles não, mas as próximas gerações seriam prejudicadas, levadas à idolatria, e a ira do Senhor se acenderia contra o povo de Israel. Porventura não foi isso que aconteceu? Que a gente já viu, que eu só estou recordando. O povo não eliminou todas as nações, totalmente. Alguns eles deixaram meio, tá bom, então fica aí. Mas vocês vão ser nossos escravos e tal. Só que o povo ficou. E eles ficaram, influenciaram mal as gerações seguintes. E o povo acabou no cativeiro. Por quê?
Porque foram influenciados de uma forma maléfica por aquelas nações que ficaram ali, por ali, ainda que escravizadas, né? Como não é escravizadas no sentido assim, sendo servos, mas servos que adoravam outros deuses e que acabaram influenciando o povo também. E a ira do Senhor se acendeu, isso que ele acabou de ler se cumpriu. A ira do Senhor se acendeu e o povo acabou indo para o cativeiro porque pecava demais. Então, quando Deus falou que era para destruir aquelas nações, aí alguém diz assim: ai, que malvadeza de Deus destruir todo mundo, né? Mas, gente, aquelas nações, Deus já vinha com elas, há muito tempo, dando oportunidade para que elas se redimissem. Todas essas misérias que a gente vê, por exemplo, entregar a Deus em oferenda entregar seus filhos em oferenda para Moloque, isso elas já faziam há muito tempo, sabe? Coisas abomináveis diante do Senhor, já fazia muito tempo. Então, o que Deus queria? Que o seu povo entrasse lá, porque o cálice da ira do Senhor já tinha enchido e agora ele iria executar o juízo contra aquelas nações. E aí eu digo que Deus matou 2 coelhos com uma cajadada. Ele exerceu o juízo contra aquelas nações que não quiseram se arrepender. A ideia era destruir todas elas e colocar o povo na terra que ele tinha jurado para Abraão, que ia dar para ele. Se aqueles povos tivessem se arrependido, com certeza Deus teria um lugar para eles no meio do povo dele. Porque se você for ler, por exemplo, o livro de Êxodo, capítulo 12, a saída do povo de Israel do Egito, muitos estrangeiros saíram no meio do povo. Saíram do Egito no meio do povo de Israel. Aceitaram o Deus de Israel, obedeceram ao Deus de Israel, tornaram-se israelitas, se circuncidaram e passaram a viver no meio do povo, como israelitas. Então, Deus não era um Deus sectarista, que quando, por exemplo, o povo saiu do Egito, né, ia matar todo mundo que não era israelita. Não, para Deus tudo bem, desde que obedeça. Para Deus está tudo certo, desde que ande em santidade, desde que obedeça às suas regras, às suas leis. Obedeceu, não tem problema nenhum. Por exemplo, você vê o marido da Batseba. A Bíblia fala que era Urias quem lembra? Urias o Eteu, era israelita, mas ele era um dos grandes de Davi. Era um homem que obedecia a Deus. Era um homem que Deus abençoava ele. Ele estava entre os soldados mais importantes de Davi. Mas ele era Eteu. Ruth era moabita. Raabe era uma prostituta de Jericó. Então, para Deus não tinha problema esse negócio de ser de outra nação, desde que obedecesse. Mas aquele povo não estava disposto. O povo que vivia em Canaã, essa lista das 7 nações, que Deus falou que eram mais poderosas do que o povo de Israel. Mas Deus lutou ao lado do seu povo, destruiu pelo menos uma boa parte daquelas nações e deu a terra ao seu povo. Dividiu entre as tribos de Israel, né, entre os filhos de Israel, e o povo então tomou posse da terra. Tomando posse da terra, aí nós vamos ver, pode mudar para mim, por favor? Apertar? Vamos lá. Oi, ok. Aí nós vamos ver então os livros de Juízes. Juízes é aquilo que o povo anda em lombo de camelo. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia pecava e tal, né? Então isso aí é bom que vocês memorizem bem. Se vocês quiserem ver uma vida cheia de altos e baixos, lê o livro de Juízes, que lá tem tudo o que você precisa para saber dessa área. Depois nós temos o livro de Ruth, que nós sabemos que a moabita, que a história dela está lá para que a gente entenda que ela faz parte da ascendência de Davi. Foi através dela que veio Obed, que veio Jessé, que veio Davi, e da onde então no futuro depois veio Jesus. Aí tem 1º e 2º Samuel, onde nós temos a história de Samuel, o último juiz de Israel. Tem os juízes, depois tem uma quebrazinha, um parêntese para Ruth, depois entra 1º e 2º Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel, porque depois de Samuel, o povo pediu um rei. E esse rei foi
Saul, que reinou quantos anos? Muito bem. Saul não obedeceu a Deus e Deus então providenciou um homem segundo o seu coração, chamado, que reinou, preparou, queria construir um templo para Deus. Deus falou, não, você não vai construir um templo porque você é um homem sanguinário. Você derramou muito sangue. E o sangue que ele derramou foi para preparar a casa de Deus. Então, todos os despojos das guerras, ele acumulou, guardou, que era para Salomão, que era muito jovenzinho ainda, ter condição de construir sem se estressar, né? Deu a planta, explicou tudo bonitinho para ele. Depois de 40 anos de reinado, ele morreu e entrou Salomão, que reinou 40 anos. E aí Salomão construiu o templo de Davi, que ficou sendo chamado e conhecido como Templo de Salomão. Então, depois desses três, aí entra um parêntese, que nós temos os livros poéticos, como nós já falamos na aula passada. Os livros poéticos foram escritos no tempo de Davi, no tempo de Salomão, né? Um salmo, pelo menos o Salmo 90, foi escrito por Moisés. Então, os livros poéticos foram agrupados depois dos livros históricos, para que a gente tenha mais facilidade de localização. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão são os livros poéticos que foram mais ou menos, Jó, como eu falei, segundo os estudiosos, foi o primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito, antes mesmo de Gênesis. Obviamente, não aconteceu antes de Gênesis, mas foi escrito antes do registro de Gênesis, segundo os estudiosos. Tá? Os livros poéticos se encontram bem no meio da Bíblia, para ficar mais fácil a localização. Mas aí a gente continua lá, na nossa saga, 1º e 2º Reis, nós vamos ver principalmente 2º Reis, depois da morte de Salomão, lembra do Roboão, que ouviu o conselho da moçada, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, e acabou tendo um racha. Kingdom of Israel, acabei achando essa imagem aí em inglês, mas ficou dividido 10 tribos lá para cima, sob o governo de Jeroboão, aquele cara que tinha fugido para o Egito, que Salomão queria matar ele. Quando ele soube que Salomão morreu, os próprios líderes da parte norte chamaram ele de volta, e ele então voltou, foi falar com Roboão junto com os outros líderes. Roboão não quis atender o pedido deles, e assim eles se rebelaram, e ficou então rachado o reino. 10 tribos no norte, chamado Reino do Norte ou Israel, e 2 tribos no sul, chamado Reino do Sul ou Reino de Judá. Tá? Foi um reino que acabou sendo dividido. E aí, na sequência, nós vemos os 2 cativeiros. Primeiro, o cativeiro de Samaria, que Deus avisou através dos... Samaria era a capital do reino do norte. Samaria era a capital do reino do norte. Tá? Então, Deus avisou através dos profetas que se eles não se arrependessem, eles seriam levados para o cativeiro. Então, eles foram para lá, para a Síria, que também está em espanhol, né? Para a Síria. E o rei levou eles para lá e trouxe gente de cá para cá. Então, houve, com essa troca de gente para lá para cá, houve o casamento misto e o povo de Samaria se desintegrou e o povo de Judá do sul cortou relações com o povo de Samaria por causa dessa troca, dessa miscelânea que gerou os casamentos mistos. Qual um exemplo no Novo Testamento que a gente tem, deixa bem claro esse corte de relações entre os 2 reinos? João 4, que fala sobre a história da Samaritana. Muito bem. Aí depois ficou só o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Deus continuou avisando pelos profetas que se eles não se arrependessem, eles seriam levados para o cativeiro. Nesse período, que foi aqui, o cativeiro da Assíria foi em 722. Quando chegou em 586, mais ou menos, todos foram levados para a Babilônia, inclusive Daniel, seus amigos e tal, conforme a gente falou. Por quê? Porque a Babilônia venceu a Assíria.
ela venceu a Assíria e venceu o Egito. Ela era, então, a grande potência mundial. Então, ela pegou o pessoal daqui, levou para cá. Então, ela dominava a Assíria, dominava o reino de Judá, já tinha dominado Samaria e agora também tinha dominado o Egito. Então, com isso, houveram 2 cativeiros nesse período de anos. Um em 722, outro em 586. Depois nós temos agrupados os reinados, os livros dos profetas, chamados profetas maiores. Por que eles são profetas maiores? Porque os livros são mais extensos, tá? Lamentações de Jeremias não é um livro extenso. Mas, como foi escrito, né, está meio junto com Jeremias aqui, na realidade o pessoal fala que são os 4 profetas maiores, né? Sendo que são 5 livros, porque junta o de Lamentações de Jeremias, ok? Sendo que, dos 4, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel foram profetas que profetizaram durante o cativeiro. Não foi antes e nem depois, foi durante. O ministério deles foi durante o cativeiro. Outro detalhe lá em cima. Os reinados nos quais eles profetizaram, geralmente estão descritos no começo do livro. Então, se você abre lá, Isaías 1:1, você vai ver visões de Isaías que aconteceram no reinado de Josias, não sei quem. Isso significa o quê? Exceto Ezequiel e Daniel, Isaías e Jeremias profetizaram no Reino do Sul para os reis antes do cativeiro de Judá. Porque primeiro foi o cativeiro do norte, depois foi o cativeiro do sul. E Jeremias e Isaías, se você for ver lá nos primeiros versículos do livro deles, você vai ver que eles profetizaram, está lá o nome dos reis. Se você for procurar lá no livro dos reis, você vai encontrar esses reis como sendo reinos de Judá. Reis de Judá, reis do reino do sul. Então, os 2 foram profetas que profetizaram no reino do sul. Embora, às vezes, Deus mandava eles para o reino do norte para mandar um recadinho para lá também. Mas a maioria do ministério foi exercido no reino do sul, ok? Nós temos também põe na mão aí, querido. Está difícil aqui. Aí. Nós temos também os profetas menores, tá? Obviamente, gente, presta atenção. Os livros dos profetas menores, eles estão agrupados, tanto os maiores como os menores, estão agrupados mais para o fim do Antigo Testamento, não, porque a Bíblia não foi escrita necessariamente em ordem cronológica. Todos os profetas estão distribuídos pelo meio dos livros de 2 Reis e de Crônicas. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem saber a história só da parte sul de Judá, você pode ler 1ª e 2ª Crônicas. Por que o cronista escreveu só da parte sul? Porque é da parte sul que nasceu Davi e de onde vem o Senhor Jesus. Foi da parte sul que voltou o povo do cativeiro, porque o povo do norte tinha se mesclado através dos casamentos. Então, a parte sul foi que se manteve pura como o povo de Israel. Então, o cronista escreveu só sobre a parte sul para estimular esses que tinham voltado do cativeiro a ficar animados a reconstruir Jerusalém, reconstruir o reino de Judá e continuar a história do plano de Deus na terra, tá? Então, nós temos aí todos os profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, todos eles profetizaram no livro de Reis, durante o período do livro de Reis, tá? Exceto esses 3 aqui, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 últimos, que são os 3 últimos livros do Antigo Testamento, foram profetas que profetizaram depois do exílio, depois dos 70 anos de cativeiro. Então, se você quiser saber, mais ou menos, de um modo geral, você vai encontrar lá. Os reinados nos quais profetizaram, geralmente estão descritos no começo de cada livro. Geralmente, tá? Geralmente no começo de cada livro.
uma historinha que eu acho muito legal é a história de Obadias, do profeta Obadias. Quarto profeta ali. É um profeta que o que aconteceu a história é a seguinte. O povo de Edom, os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, ou Israel. Ou seja, era um povo primo do povo de Israel. Então, eles moravam lá, e eles moravam ali naquela região que hoje seria Petra. Não sei se vocês já viram, mas Petra é um lugar caracterizado por casas e templos encrustados nas pedras, nas rochas. Então, o que aconteceu? Deus puniu Israel por causa dos seus pecados. Edom, o povo de Edom, quando ficou sabendo que o povo de Israel tinha sido punido, que tinha sido levado para o cativeiro, se alegrou. Haha, bem feito. Vocês mereciam isso mesmo. Bem feito, bem feito. Deus viu. Deus ouviu e não gostou. Então Deus mandou o profeta Obadias lá para profetizar para o povo edomita, para o povo de Edom, dizendo o seguinte. Você pode ler o livro de Obadias, que você vai ver mais ou menos isso aqui. Vocês estão muito orgulhosos e se sentindo muito seguros, porque vocês moram nessas casas de pedra, incrustada na pedra, no alto, e você diz, aqui ninguém vai nos alcançar? Pois eu digo para vocês uma coisa. Vocês não deveriam ter olhado com alegria a queda do seu irmão. Vocês não deveriam ter olhado com alegria a punição que eu dei para Israel. Como vocês fizeram isso, os próximos serão vocês. Vou tirar vocês dessa casa de pedra, desse orgulho de vocês. Vocês serão abatidos até o chão. Assim diz o Senhor, cumpra-se. E não deu outra. É um capítulo só. Uma mensagem curta. São 21 versículos, parece. Só para dizer isso. Deus pegou um profeta, mandou ele lá no reino de Edom, só para dar esse recadinho. Quem tem bastante irmãos aqui, deve ter passado por isso. Um irmão estava apanhando e o outro estava rindo. E aí o que estava apanhando disse assim, mãe, está rindo de mim. E a mãe falou, está rindo? Vem cá apanhar também. E apanhou. É exatamente esse o quadro do livro de Obadias. Então, a lição que fica para nós é a seguinte. Quando nós virmos um irmão sendo punido, disciplinado, seja pela igreja ou até mesmo pela própria vida, porque às vezes a própria vida traz a punição, Deus permite para a pessoa aprender, nunca, never, nunca abra a boca para dizer, também aí, mereceu. Cuidado, cuidado. Deus pode olhar, ouvir e não gostar. E você é o próximo da fila. Então, tinha um louvor antigo que dizia assim, silêncio quando peca um irmão. Não procure magoar quem prostrado está no chão. Silêncio. É melhor a Deus pedir pela vida que não soube ao pecado resistir. Quem sabe, no futuro, em um momento, nós veremos casa adentro este amado irmão voltar. Oremos, roguemos pelo irmão que parte agora, pois Jesus não lança fora quem a tempo regressar. Isso é misericórdia. Louvado seja Deus. Então, vamos ser mais misericordiosos com as pessoas que falham, porque eu e você não temos nada além delas que nos impeça de cair também. Aliás, principalmente quem está mais alto. Quanto mais alto, maior o tombo. Então, como era o caso do pessoal lá de Edom, né? Morava nas alturas. Se você olhar, por curiosidade, vai lá e dá uma olhadinha, na internet mesmo, digita lá Petra, você vai ver as figuras. Enormes, enormes, enormes. Mas para Deus, foi lá e botou tudo para baixo, acabou. Não mora mais ninguém lá. Por quê? Deus os derrotou. Bom? Agora, passados os 70 anos de exílio,
Ops, passou. Passados os 70 anos do período de cativeiro, 70 anos depois, a potência do mundo era o Império Medo-Persa. A Medo-Persa seria essa junção dessas duas partes aqui, né? Chamado de Império Medo-Persa. Eles já tinham destruído a Babilônia, dominavam a Babilônia, dominavam a Assíria, dominavam o Egito, enfim. Quem reinava a partir no Império Medo-Persa era Ciro. Então, eu queria que alguém lesse para mim Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3, porque eu acho muito lindas as palavras do decreto que Ciro mandou espalhar por todo o império. Leia bem alto quem encontrou. Nós já estamos terminando essa primeira parte. A gente vai dar um intervalo e aí, quando a gente voltar, a gente entra no Novo Testamento, tá bom? Pode ler. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha que coisa linda, Deus levantou um rei gentio, que nem conhecia nada, mas incomodou o espírito dele. E ele falou, agora Deus está me incomodando, eu preciso construir um templo para ir em Jerusalém. Por favor, quem é que é de lá, que pode chegar lá e fazer alguma coisa? Porque eu, tipo assim, nem sei por onde começar. Só sei que eu sou dono, assim, praticamente todos os reinos da terra. Mas Deus, o Deus dos céus, está me incomodando para eu fazer isso. Coisa linda, né, gente? E foi então, cumprindo-se a profecia, que o cativeiro terminaria 70 anos depois, então, ele convocou o povo. Quem é que poderia voltar, né? E aí, quem atendeu a esse chamado foi, eu acho que eu nem coloquei ali. Quem atendeu a esse chamado, primeira leva, foi com Zorobabel. Zorobabel se apresentou diante do rei e disse, eu vou, posso conduzir uma turma até lá. Zorobabel veio, foi com a primeira turma e começou a fazer os primeiros trabalhos. Gente, Jerusalém estava um caos. Só gente pobre, destruída, muralha caída, templo destruído. Um caos, um caos, um caos. Sambalat e Tobias, eles eram governantes da parte norte, moravam na parte norte. Mas como a parte sul era a terra de ninguém, então eles mandavam lá também. O que tinha restado do templo, ele já tinha colocado os cunhados dele, já tinha colocado todo mundo lá para morar. Era um ziriguidum tremendo lá dentro. Então, quando Zorobabel, aliás, chegou com uma turma e disse, nós estamos vindo para reconstruir Jerusalém, ele não gostou. E aí começou um processo muito lento, complicado, difícil, mas que Deus estava no negócio, então não teve como impedir. Então, Zorobabel veio com a primeira turma. Depois veio uma outra turma com Esdras. Esdras era um sacerdote, então ele veio, junto com Zorobabel, eles se mobilizaram para começar a construir o segundo templo. Entra aí o ministério do profeta Ageu, daquele versículo que muita gente conhece, quando ele fala, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por que ele falou isso? Porque aqueles que tinham ido para o cativeiro, pequenininho, talvez assim, da idade do... Como é seu nome? Emanuel, que nome sugestivo, né? Estamos chegando lá, Emanuel, no Novo Testamento. Os que tinham ido, de repente, assim, da idade do Emanuel, 70 anos depois, estavam com 80 anos. Então, eles tinham visto o templo de Salomão.
em toda a glória dele, toda a beleza dele. Eram pequenos, mas lembrava. Então, quando eles voltaram, que eles viram o outro templo, eles ficaram muito chateados, porque o outro templo era muito mais simples. Eles não tinham dinheiro para construir um baita templo. Então, eles construíram ali uma casa, daquilo com que deu. Então, na inauguração do templo, eles choravam. Sabe, eles choravam porque o primeiro templo era muito mais bonito e agora era tão simplesinho e estava tudo tão difícil. E aí o profeta Ageu, usado pelo Senhor, disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor. Ministério de Ageu, Zacarias, eles são os profetas que Deus usou para animar o povo nessa volta. O livro de 1º e 2º Crônicas, que provavelmente foi escrito por Esdras, tinha também esse objetivo de resgatar a história do reino de Judá, só a parte sul, vim trazendo, tanto que muita coisa ruim é omitida no livro de Crônicas. Por exemplo, o adultério de Davi. Não, o cronista não registra. Por quê? Porque o cronista não queria escrever nada de ruim. Ele queria resgatar a história boa. Para que quando o povo lesse a história boa, eles dissessem: o Senhor de Davi, o Senhor de Josias, de Joás, Ele é o nosso Senhor. Ele vai nos ajudar para nós darmos continuidade ao plano de Deus. Essa é uma história só, que Deus vem lá de Gênesis escrevendo. Agora esse povo está voltando do cativeiro e eles têm que ter consciência de que Deus está escrevendo uma história. Satanás luta aqui embaixo com toda a sua força, mas a história do Senhor continua, porque Ele tem um plano para a humanidade e esse plano incluía o povo de Israel. Então, o cronista anima esse povo. O cronista injeta ânimo nesse povo. Os profetas injetam ânimo nesse povo, porque o Messias viria do meio do povo de Israel. E aí, a gente dá um intervalo, porque aí o que aconteceu? Deus ficou em silêncio por quanto tempo? 400 anos. Depois a gente vai ver o que aconteceu depois do intervalo. Deixa eu falar para vocês uma coisa antes de continuar, antes de entrar no Novo Testamento. O livro de Esther... O livro de Esther acontece em Susã, durante o Império Medo-Persa. Por isso que Esther está lá antes de Jó. Não sei se vocês gostariam de olhar na Bíblia. Acho que seria interessante vocês manusearem a Bíblia agora. Quem quiser, né? Olhar na sua Bíblia, que você tem um Pentateuco, que você tem 12 livros históricos. E nesses livros históricos, eles vão até Esther. Depois de Esther, é Jó. Jó é um livro classificado como... Começa com P. Poético, muito bem. Então, o livro de Esther, ele é o último livro dos livros históricos. Por quê? Porque é uma história à parte que é colocada na Bíblia. O livro de Esther não tem o nome de Deus em parte alguma. Você não lê o nome de Deus no livro de Esther inteirinho, mas você percebe de uma forma nítida, clara, absurdamente clara, a ação de Deus na história de Esther, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, da rainha Esther. Tá? Por isso que ele vem por último, porque parece uma história à parte. Tá? Mas é uma história que não tem conexão com a sequência histórica, embora a gente veja a mão de Deus ali, trabalhando no meio do seu povo, no meio do exílio. Por quê? Porque a ideia do Amã, que era o grande inimigo do povo judeu, era eliminar completamente o povo judeu. Mas Deus usou a rainha Esther. O que eu acho lindo é que Deus, quando formou Esther no ventre da mãe dela, Ele já formou Esther com as características de uma mulher absurdamente linda, por dentro e por fora. Ela já nasceu pronta. E a beleza dela não era para ela ser chamada de a mais linda, a ganhar um monte de likes no Instagram da sua época. Não. A beleza dela era para ser usada para a glória de Deus.
Tá? E ela usou, porque ela foi para o palácio, né? Conforme o seu tio ou primo, né? Tinha uma questão aí do parentesco deles, orientou ela, foi para o palácio, ajeitou as coisas de tal forma que quando Amã se levantou para destruir o povo de Deus, ele foi extremamente envergonhado. Construiu uma forca para enforcar Mardoqueu, porque ele não suportava Mardoqueu, que era o tio de Esther, que era assim, o pai de criação dela. E, no fim, a coisa foi tão bem montada, Deus orientou ela tão bem, que quem acabou sendo enforcado na forca que ele mesmo tinha construído foi o próprio Amã. E o povo de Israel, que estava cativo lá naquela região, foi todo livre. E implantaram uma festa de comemoração chamada de festa de Purim, quando comemoravam a libertação dos judeus das mãos de Amã, porque ele intentava matar todos os judeus. Então, uma história muito linda, que tem ali meio à parte, mas está ali para a gente ver o poder de Deus. Mas o Antigo Testamento, presta atenção nisso, o Antigo Testamento, como história, termina no livro de Neemias. Tá? O Antigo Testamento, como história, termina no livro de Neemias. No livro de Neemias é aonde se encerra, aonde estão inseridos todos os profetas de Malaquias para trás que estão na sua Bíblia. Tá? Todos eles estão inseridos nas histórias. Uns foram antes do cativeiro, outros durante o cativeiro, como Ezequiel e Daniel, e outros depois do cativeiro, como Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, oficialmente, a história do Antigo Testamento termina no livro de Neemias. Por quê? Porque Neemias veio e construiu o muro de Jerusalém. O templo já estava construído por Esdras e Zorobabel. Depois veio Neemias, construiu o muro, aí a história se fecha. A história do Antigo Testamento se encerra. Ah, mas tem os livros poéticos que vêm depois. Esses livros poéticos pertencem praticamente à época a época de Moisés, que o pessoal fala que foi Moisés que escreveu, e os outros livros foram escritos pelos salmistas. Provérbios por Salomão, Eclesiastes por Salomão, Cantares por Salomão. E depois todos os profetas até Malaquias também estão todos inseridos, tudo antes de Neemias. Deu para entender? Amém? Deu para entender? Que se você não entendeu, pelo amor de Deus, fala agora, porque a gente não pode seguir avante sem você entender a história. Então, o Antigo Testamento termina em qual livro? Neemias, tá? Dali para frente são agrupamentos de livros que pertencem às histórias passadas. Aí, depois de Neemias, quando o muro já estava construído, o templo construído, o povo servindo a Deus com alegria, Deus ficou 400 anos em silêncio. Como que foi o silêncio de Deus? Gente, a história continuou acontecendo, tá? Tem a história de Judas Macabeus, tem algumas histórias ali nesse período que é chamado também de período interbíblico. Inter, porque é um período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, são 400 anos de silêncio ali. Deus não falava por profecia, Deus não falava por visão, Deus não falava por nada, não tinha nada, nenhum tipo de manifestação sobrenatural de Deus, embora a história continuasse acontecendo. E do ponto de vista de Deus, o que ele estava fazendo? Deus estava preparando o cenário para a vinda do Senhor Jesus. Como que Deus estava preparando esse cenário? Uma das pessoas altamente usadas por Deus nesses 400 anos de silêncio foi Alexandre o Grande, que nós estudamos na escola secular, aquele grande imperador, né, que implantou a cultura helenista em todo o mundo da sua época. Ele implantou, ele fez assim, ele arrumou a parte de literatura, foi na época que surgiu a Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego,
entendeu? Depois foi traduzido para o latim. A Bíblia, ela foi sendo formatada de tal forma que quando o povo do Novo Testamento aparecesse, eles já estariam munidos do suficiente para proclamar o Evangelho. O grego, ele colocou a língua grega em todo o seu reino. Ele morreu acho que com 33 anos, entediado, porque não tinha mais nada para conquistar. Ele era um grande guerreiro, já tinha conquistado tudo, tinha colocado todos os seus planos em ação. Então, o que Deus estava fazendo? Depois do Império Grego, com Alexandre o Grande, que ele morreu, entrou o Império Romano. Tá? Entrou o Império Romano. Então, no Império Grego, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. No Império Romano, foi traduzido para o latim. Né? Então, cada império que entrava, traduzia. Quem tinha temor lá, juntava os sábios lá e faziam a tradução do que era a Bíblia hebraica. Por isso que ela foi vindo e chegou até nós. Porque houve essa preocupação de que saísse da língua original para alcançar outros povos. Então, a Bíblia foi feita, o Antigo Testamento foi traduzido também em hebraico, foi traduzido também em latim, de acordo com o império que governava. Tá? Então, a contribuição de Alexandre o Grande foi tanto bíblica, que ele tinha uma grande biblioteca, me parece que em... esqueci o nome agora do lugar. Uma grande biblioteca com os livros mais famosos traduzidos, foi quando o Antigo Testamento entrou na tradução também. Depois, o Império Grego, com a morte de Alexandre, caiu. E aí entrou Roma. Qual foi a contribuição de Roma? Sabe aquela história de todos os caminhos levam a Roma? Todo mundo conhece, um ditado que todo mundo conhece bem, porque o Império Romano, ele asfaltou ruas, ele melhorou muito as vias de comunicação entre Roma e outros lugares. Por quê? Porque o Império Romano ele fez uma conquista muito ampla. Muito ampla. Então, a ideia do Império Romano básica era facilitar o ir e vir das pessoas. Entendeu? Então, temos uma língua que todo mundo falava. Como eu já disse para vocês, no grego, por exemplo, existia o grego koiné e o grego clássico. O clássico era falado pelas pessoas inteligentíssimas e tal. E o koiné era um grego de todo mundo. Todo mundo conhecia um pouquinho de grego de alguma forma. Essa língua grega foi a língua do Novo Testamento. Foi a língua usada para propagar o Evangelho de Jesus Cristo depois que ele foi embora. Lá em Atos dos Apóstolos. Foi na língua grega. Por quê? Porque todo mundo conhecia o grego. E essa questão das estradas de Roma, e também a Pax Romana, Pax Romana, também, porque o Império Romano ele foi conquistando. Então havia uma certa paz no mundo, porque eles já tinham conquistado tanta coisa, que estava todo mundo sob controle. Então, no Império Romano, foram feitos os acessos que mais tarde também para a propagação do Evangelho, isso seria excelente, porque as pessoas poderiam se espalhar, como aconteceu lá, a gente vai ver em Atos capítulo 8, a igreja foi dispersa e por onde eles iam, eles pregavam o Evangelho. E por que essa facilidade de ir pregar o Evangelho? Porque estavam sob o Império Romano. Quando Jesus nasceu, quem governava o mundo era o Império Romano. E essa paz romana, que estava aquela tranquilidade em todo o império, a língua grega e as facilidades de acesso aos diversos lugares, ajudou demais a propagação do Evangelho. Entendeu? Então, por isso que Deus ficou 400 anos em silêncio. Esses são alguns exemplos que eu estou dando, tá? Teve mais coisas. Deus ficou 400 anos em silêncio, preparando a terra para aquele momento especial. Pode mudar. Pode passar aqui? Quando eu mando mudar lá, passa aqui. Quando passa aqui, não dá lá. Oh, meu Deus. Uhul. Até que um dia, nas campinas de Belém da Judéia, Belém ficava pertinho de Jerusalém, a capital do Reino do Sul, os pastores estavam tomando conta dos seus rebanhos no campo, à noite, quando de repente brilhou uma luz no céu. Eles ficaram assustados. Era um anjo. E o anjo disse: não tenham medo, porque eu vim trazer uma boa notícia para vocês. Na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador,
que é Cristo o Senhor. E eu vou dar um sinal para vocês. Vocês vão encontrar o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E naquele mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, dos anjos de Deus, cantando num grande coral, cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, que era a paz romana, que Deus já tinha providenciado. Paz na terra e boa vontade para com os homens. E assim foi anunciado o nascimento de Jesus. Aquela promessa, o proto-evangelho de Gênesis 3,15, acabava de acontecer. Acabava de se cumprir. O diabo ficou com os cabelos em pé. Pronto. Agora o negócio ficou ruim para o meu lado, porque nasceu o menino, né? E, obviamente, ele teve que se movimentar. Eu preciso fazer alguma coisa para aliviar minha pele. Então, quando ele soube, depois tem toda aquela história dos magos, dos pastores e tal, Jesus nasceu, Satanás usou Herodes para exterminar todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque ele não sabia que Jesus havia nascido. Quem contou para ele foram os magos. Os magos que estudavam as estrelas, viram uma estrela diferente do céu, não eram israelitas, vieram lá do outro lado do mundo, olhando a estrela. Tem uma estrela diferente no céu. E eles foram seguindo a estrela. E a estrela levou-os até Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram, obviamente, por lógica, eles foram até o palácio de Herodes. Chegaram no palácio e disseram, cadê o rei? E o Herodes perguntou, que rei? O rei dos judeus. Obviamente, lá do outro lado, estudando a história, estudando tudo, que eram estudiosos, eles descobriram, de alguma forma, uma profecia, porque tem, né, no Antigo Testamento, de que nasceria o rei ali naquela região. E eles vieram para ver o rei. Trouxeram ouro, incenso e mirra para dar de presente para o rei. Chegaram lá no palácio, cadê o rei? Herodes falou, como é que é o rei? É o rei. Chamou os sábios e falou, que papo é esse de rei? Os sábios disseram, não, rei, a gente que é judeu, a gente espera o Messias. E a gente sabe que ele vai nascer. E tal, e começou a contar para ele como é que era esse negócio das profecias e essa expectativa que o povo judeu tinha do Messias. E aí ele, chegou para os magos e falou assim, nós não sabemos exatamente onde ele está, mas assim que vocês descobrirem, por favor, me avisem, porque eu também quero adorá-lo. Com a cara mais cínica do mundo, eu também quero adorá-lo. Quando os magos saíram, eles disseram, ele disse, matem todos os meninos de 2 anos para baixo, porque se nascer um rei para competir comigo, alguém tem que morrer, e esse alguém é o menino. E aí os soldados saíram, entrando em todas as casas, todos os meninos, sexo masculino, 2 anos para baixo, acabaram, que era mais ou menos o tempo que os magos disseram para eles, que estavam percebendo pelos sinais, mataram todos os meninos de 2 anos para baixo. Só que Deus estava escrevendo uma história. Aleluia! Deus está escrevendo uma história, desde o Gênesis, escrevendo uma história. Bobo foi Satanás de pensar que podia frustrar o plano de Deus, né? Mas ele tentou. Então, quando aconteceu a matança, Deus já tinha falado com José. José, sai daqui, pega o menino e sua mãe e vai para o Egito. Então, José pegou o menino e Maria desceu para o Egito. E a matança comeu solto lá, na região de Belém, Jerusalém, onde tinha a possibilidade de ter nascido o menino. Passado um tempo, Jesus foi criado um tempo no Egito. Passou um tempo, não sei quanto exatamente. Então, o anjo apareceu de novo em sonho para José e falou assim, agora quem está reinando é Arquelau, que era Herodes antes, é Arquelau. Então, agora você pode ir para a Judéia. Mas e os magos? Os magos, antes de voltar, eles foram, encontraram Jesus, adoraram Jesus. E antes de ir embora, quando estava preparando para ir embora, crédulos, eles iam passar lá em Jerusalém e dizer para o Herodes, Herodes, nós achamos o menino, está lá. Mas antes que acontecesse isso, um anjo do Senhor apareceu para eles, né, em sonhos, avisou para ele, não vão por Jerusalém, vão por outro caminho. Então, justamente foi por isso que Herodes matou os meninos, porque eles foram por outro caminho, a mandado do Senhor, foram por outro caminho, e quando Herodes viu que tinha sido enganado, então ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo.
Jesus foi salvo, ficou lá no Egito durante um tempo, depois ele voltou, só que ele já voltou direto para Nazaré. Direto para Nazaré. Nazaré ficava lá na parte norte da terra de Israel. Então foi para lá que ele foi, uma cidadezinha piquititinha, né? Foi para lá para aprender carpintaria com José, crescer no anonimato, quietinho, né? Até que, com 12 anos, naquela festa, os judeus, eles tinham que ir 3 vezes por ano a Jerusalém, para as festas que Deus tinha ordenado que o povo tinha que fazer, né? E uma dessas festas, Jesus já estava com 12 anos, eles vieram de Nazaré até Jerusalém para fazer o seu culto, a sua adoração, trazer os seus sacrifícios ao Senhor, como era de costume fazer. E eles chegaram lá, fizeram tudo o que tinha que fazer e foram embora. E eles iam numa caravana. Caravana é aquela. Eu não sei se vocês alcançaram isso, eu lembro bem, quando eu era criança, nós morávamos num morro. E nesse morro não tinha condução, nós tínhamos que subir a pé. Então, quando acabava o culto, que ficava na igreja, ficava no pé do morro. Então, nós subíamos assim, uma meia hora, 40 minutos, morro acima. Então, todos os irmãos que moravam no morro subiam juntos depois do culto. Então, as crianças pequenas já iam nas costas do pai, que já estavam com sono. Outros iam correndo na frente, brincando. Mas era todo mundo tão amigo, todo mundo se conhecia tanto, que os pais, às vezes, não se davam conta que o filho tinha ficado com a família do irmão fulano, ou que estava andando na frente com a família do irmão fulano. Enfim, chegava na hora, à medida que ia chegando suas casas, cada um ia tomando seus rumos, e os filhos iam embora com os pais, cada um com seus pais. E eu fico imaginando que essa caravana saiu de Jerusalém, foi embora de volta para Nazaré. E Maria e José estão crendo que Jesus está por ali com os outros meninos. Até que chega um ponto da estrada que eles descobrem que Jesus não está. E aí bate o desespero. Por quê? Primeiro, porque era filho. Segundo, porque era o filho de Deus, né? Como é que a gente perde o filho de Deus? Maria sabia que ela tinha uma responsabilidade com o Filho de Deus. José sabia que ele tinha uma responsabilidade com o Filho de Deus. E agora, cadê o menino? Vamos voltar. Procuraram no meio da multidão, ninguém viu Jesus. Voltaram para Jerusalém. E procuraram o menino por tudo quanto é canto. Quando viram, o menino estava lá, sentado no meio dos doutores. E os caras passando apertado com ele lá, porque era o Filho de Deus. Sabia que era o Filho de Deus, estava dentro do projeto de Deus e começando a aparecer, né? Então, Jesus foi, e a Bíblia fala que Jesus voltou com eles para Nazaré e era ali sujeito. Significa que Jesus era obediente ao seu pai e à sua mãe, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus. Mesmo sabendo quem ele era, ele foi obediente ao seu pai e ao seu pai terreno e à sua mãe. E Jesus ficou no anonimato, a Bíblia não registra nada, até os seus 33 anos. Aos 30 anos, aliás, 33 ele morreu. Até os seus 30 anos, quando então ele desceu para a região de Jerusalém para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. O seu primo, porque João Batista era primo de Jesus. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Porque quando Isabel, que era estéril, e já era uma senhorinha, né? Ficou grávida, Maria também ficou grávida 6 meses depois. E Maria foi visitar Isabel, que morava nas montanhas da Judéia. Ela desceu de lá de Nazaré e veio para a parte sul da Judéia para visitar a sua prima. E a Bíblia fala que quando as duas se encontraram, João Batista saltou, ela já estava com 6 meses de gravidez, João Batista foi cheio do Espírito dentro da barriga de Isabel, e ele saltou dentro do ventre dela. E ali elas tiveram um tempo juntas, né? E depois desse período ela voltou para Nazaré, e depois ali nasceu João Batista, na Judéia, ficou por ali mesmo, ela voltou para Nazaré. E depois ela voltou para Belém, por quê? De acordo com o que a Bíblia diz, Jesus nasceu em Belém e não em Nazaré, né? Porque a cidade de Maria era Nazaré, de Maria e de José, era Nazaré. Mas ele nasceu em Belém por causa do censo, que foi uma ordem
de que todos aqueles que tinham nascido naquela região de Belém viessem para se recadastrar. Todos tinham que se recadastrar. Então, eles saíram, Maria já estava quase nos dias de ganhar, João Batista já tinha nascido, estava aí em torno de 6 meses de bebezinho. Então, eles saíram de Nazaré, vieram para Jerusalém para poder se recadastrar. Mas aí já estava na época e não tinha lugar de alojamento. Eu sei que eles foram parar em Belém, lá na estrebaria, onde então Jesus nasceu, para que se cumprisse a profecia que dizia: e tu, Belém Efrata, posto que as pequenas entre as milhares de Judá, pequena cidade, né? Entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será guia em Israel. Então Jesus nasceu em Belém para cumprimento das profecias. Então, dali eles acabaram indo para o Egito, do Egito para Nazaré, e depois, quando Jesus cresceu, ele veio para a região da Judéia para encontrar o seu primo João Batista, que pregava no deserto. Gente, eu acho isso fantástico. Mateus 3, né? Não sei se você está acompanhando aí com a Bíblia aberta. Tá? Ó, o pessoal está acompanhando, viu? Mateus 3, ele desceu para ir ao encontro do seu primo, João Batista. João Batista era um pregador excêntrico. Era um pregador que se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto. Não esses gafanhotos que andam na casa da gente. Era um tipo especial, né? De gafanhoto, mel silvestre e tal. Ele era muito esquisitão, mas era um homem de Deus. Enquanto tantas pessoas chamam, as pessoas fazem divulgação, propaganda e etc., João Batista ficava lá no deserto da Judéia, gente, que era no meio do nada. Ele ficava lá e as pessoas iam da cidade para lá, para ouvir, sabe o quê? Eles chamarem elas de raça de víboras, arrependei-vos. Era essa a pregação dele. E o povo ia aos montes ouvir a pregação de João Batista, se arrependia dos seus pecados, era batizado no Rio Jordão por ele, e entre essas pessoas apareceu Jesus, que aí João, capítulo 1, versículo 29, um belo dia, João estava batizando lá no Rio Jordão, quando se aproximou Jesus. E ele então disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Queridos, os cordeiros oferecidos até então eram cordeiros que cobriam o pecado. Deus tolerava o pecado através do sacrifício dos animais. Mas quando Jesus veio, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não cobre o pecado, ele tira o pecado. Entendeu? Hoje as religiões maqueiam o pecado através de boas obras, através de bom comportamento, através de alguns sacrifícios, mas o Cordeiro de Deus, Jesus, tira, é o único, não é um dos Cordeiros de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da sua vida, que arranca na raiz o pecado da sua vida e melhor, faz as pessoas até esquecerem do seu passado. É tão lindo isso, gente, porque você tem um passado, principalmente você que tem um passado meio turvo, meio ruim, é tão interessante que as pessoas passam a olhar para você de um jeito diferente. Olha o poder do sangue de Cristo. As pessoas passam a olhar para você de um jeito diferente. Mesmo você contando, irmãos, eu era ladrão, mas Jesus me libertou. Isso é tão real, que as pessoas, mesmo você sendo um ex-ladrão, elas conseguem deixar a bolsa do seu lado e sair para ir no banheiro. Ninguém olha e diz assim, fulano era ladrão, vou levar minha bolsa comigo para o banheiro. Não é? Estou errada? A gente lembra disso? Quando a gente está entre irmãos, a gente não lembra. Quando o irmão de fato é transformado pelo poder de Deus, a gente não lembra do passado dele. Eu tenho uma amiga, pensa num mulherão, deste tamanho. Ela, quando ela não era crente, ela usava drogas e morava perto da praia, lá em Santos, ela.
ela morava perto da praia. Então, como ela morava perto da praia, ela nem se dava ao luxo de botar roupa. Ela pegava a roupa de praia, vestia e saía desfilando pelo meio da rua, até a praia. Sem nada, só com biquininho. Biquininho pequenininho ainda. As mulheres, quando ela passava na rua, fechavam as janelas, fechavam as portas. Ela era assim, uma depravada. Essa moça se converteu um dia. O marido dela bebia. Era um casal jovem ainda, bonito. Mas assim, ela depravada, ele um bêbado. Tinha uma filhinha. Mas, meu Deus, era um desespero aquela família. Os vizinhos, ela era uma persona não grata. Porque era uma mulher bonita. E não estava nem aí para ela. Ela queria mais que todo mundo mesmo fosse provocar. Ela queria fazer confusão. Mas um dia, Jesus entrou na vida dela. Jesus transformou a vida dela. Essa menina se transformou numa menina de oração. E ela começou a buscar Deus para Jesus transformar o marido dela. Ela falou assim: Elza, eu orava tanto e eu chorava tanto, que a parede da minha casa chegou a pegar lodo, de tanto do meu hálito, né, do aquecimento mesmo da boca, do bafo, né? Pegava ali, ficou uma mancha na parede, tanto que ela ficava naquele cantinho orando. O marido dela chegava vomitando em tudo, ela ia com aquela paciência, limpando, enfim. Jesus transformou a vida dela e depois transformou a vida do marido dela. Casal precioso. Ela não mudou de casa, não. Ela ficou no mesmo lugar. Quando eu a conheci, completamente transformada pelo poder de Deus, ela morava ainda na mesma casa que eu fui, várias vezes na casa dela. E Deus deu para ela um ministério com crianças. E essa menina foi tão transformada pelo poder de Deus, que aquelas mesmas vizinhas, que fechavam a janela, que falavam mal dela, que chamavam ela de depravada, e por aí vai, as vizinhas davam os seus filhos nas mãos dela, para ela levar para a igreja, fazer trabalho com as crianças que ela fazia. O testemunho da transformação dela ficou tão evidente, que aquelas mulheres que tinham raiva, ciúme, pavor dela, eram as mulheres que entregavam seus filhos na mão dela, para serem evangelizados e receberem a palavra de Deus. E ela, se eu não estiver enganada, mora lá até hoje. As filhas dela, depois disso ela teve mais uma filha, ela tem 3 filhas. A filha dela é casada com um pastor, a outra também muito bem casada, a caçula casou também, o marido se transformou em pastor, ela é pastora, a família serve o Senhor e ela está na mesma casa, até onde eu sei, na mesma casa, para que todo mundo veja que o Senhor transforma. Viu? Então você diz assim: eu era isso, eu era aquilo outro. Ninguém quer saber o que você era aqui dentro. Ninguém quer saber o que você era. Você pode até contar o que você era, mas ninguém considera o que você era. Eu era um assassino, mas ninguém fica com medo de você. Ai, que ele me mata. Não, a gente não pensa isso. Você já parou para pensar nisso? Jesus tirou tirou o pecado, né? Essa transformação maravilhosa é uma coisa operada pelo sangue de Cristo, que a pessoa ela é limpa, o passado dela é limpo, e ainda que todo mundo saiba do passado dela, ele não pesa, ainda que ela fale, ele não pesa. Que coisa linda. Era uma prostituta. Era, mas Jesus transformou. Então a gente não fica olhando, vai roubar meu marido. Não, é irmã querida. O marido gosta, a esposa gosta, todo mundo gosta, somos irmãos. Agora, quando a pessoa não é transformada, aí a gente fica com o pé atrás. Mas quando é transformado... Exato. Esse é o poder do Evangelho de Cristo, do Cordeiro de Deus. Sim. A gente trabalha com essa possibilidade que, infelizmente, Satanás está aí, né, gente? Ele não desistiu, não. Jesus veio, mas ele continua trabalhando contra. E agora, mais do que nunca, porque ele está queimando os últimos cartuchos dele, porque ele sabe que o destino dele é o lago de fogo. Então, gente, mas o que eu quero enfatizar é justamente isso, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou da minha vida, tirou da sua vida, e louvado seja Deus. Jesus Cristo, então, cresceu, fez milagres maravilhosos. Jesus Cristo operou milagres fantásticos. E é interessante a gente ver que os milagres que Jesus operou, foram milagres
que foram das formas mais variadas. Jesus operou milagres instantâneos, Jesus operou milagres por etapas, e Jesus operou milagres atrasados, no nosso ponto de vista, né? Então eu fico pensando no milagre da mulher de fluxo de sangue, que ela entrou por entre a multidão. Naquela época, uma mulher menstruada, ela não podia estar no meio de gente, ela era considerada imunda. Uma mulher há 12 anos menstruando, nem pensar, era uma mulher imunda. Mas essa mulher se embrenhou pelo meio da multidão, tocou na veste de Jesus e imediatamente ela sentiu saúde entrando no seu corpo. Foi algo instantâneo. Mas a gente vê a cura do cego de nascença. Aquele cego que Jesus passou lodo, cuspiu na terra. Para quem é nojento, esse milagre já não funciona, né? Mas o rapaz não era nojento, não. Cuspiu na terra, fez uma laminha, passou umas laminhas assim no olho dele e falou assim, vai lá lavar-se no tanque de Siloé. Mas o moço veio e falou, e aí, está enxergando? Eu estou vendo umas pessoas como umas árvores assim andando. Não estava enxergando direito. Jesus então foi e completou o milagre. Então existem coisas que Jesus faz assim, né? Instantâneo. Outra coisa Jesus faz aos poucos. E tem aquele que a gente, no nosso ponto de vista, é atrasado. Porque quando foi Lázaro, mandaram avisar que Lázaro estava doente. Pois Jesus ainda ficou 2 dias lá. E todo mundo preparando o enterro, depois que Lázaro morreu. E Jesus não vinha. Eu fico imaginando a Marta, principalmente a Marta, que era mais afoita, olhando na estrada. Né? Já morreu, mas Jesus, quem sabe, vai chegar? Nada. Embalsamando os Lázaro, e ela olhando na estrada, nada. Sai o cortejo, e ela olhando na estrada, nada. Enterra o homem, e ela olha na estrada, nada. Volta do enterro, e ela olha, nada. Chorou. 4 dias depois, o bicho já estava podre dentro da tumba, vem Jesus, com a cara mais lavada do mundo. E aí? E aí, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou, calma, Marta, calma. Se tu creres, verás a glória de Deus. Onde que vocês colocaram? Senhor, 4 dias. Já está cheirando ruim demais. Onde? Foi ali, Senhor. Vamos lá. Foi todo mundo. E é até interessante que tinha as carpideiras, né? O povo que chorava. E aquele povo que era pago para chorar. Não estava chorando nada de verdade, mas eles eram pagos para isso, né? Então, quando eles viram Jesus, vamos lá, porque vai acontecer alguma coisa. Acompanharam lá, quando tira a pedra. Senhor, tem certeza? Tira a pedra. E aí tiraram a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus falou, Lázaro, sai para fora. E as pessoas dizem que Jesus disse, Lázaro, porque se ele só dissesse sai para fora, todo mundo ia sair, né? Ia sair os mortos, tudo quanto é canto ia sair. Então ele falou, Lázaro, os outros continuem aí. Mas Lázaro, sai para fora. E lá vem Lázaro, todo enfaixado. Eu imagino que pulando, né? Pulando. O que está acontecendo? Quem me botou aqui? O que está acontecendo? A última vez eu lembro que eu estava doente, né? Você morreu, Lázaro. 4 dias você está morto. Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Desataram Lázaro. E a Bíblia fala que as pessoas iam lá na casa de Lázaro, o pessoal se amontoava para ver o Lázaro que tinha sido ressuscitado 4 dias depois. Gente, vamos aprender uma coisa bem interessante aqui. Às vezes, Deus diz sim à nossa petição, aquilo que nós estamos pedindo, o milagre que nós queremos, Deus libera instantaneamente. Glória a Deus, que assim seja para todos eles. Às vezes, Deus diz assim, não. Senhor, me responde. Não, porque não também é uma resposta. Agrade você ou não, não é uma resposta. O que aconteceu com Paulo? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 em diante. Foi a fim de que eu não me ensoberbecesse, foi dado um espinho na carne, acerca do qual orei 3 vezes. E o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 3 vezes Paulo orou, 3 vezes Deus disse, não, a minha graça te basta.
Aí você pega um Lázaro, Jesus aparece 4 dias depois, dizendo, calma, espera. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Gente, para quem tem um defunto em cena, 4 dias é muito tempo. Aliás, é para perder a esperança. Mas Jesus falou, espera. E ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Por que Deus faz isso? Deus responde dessas formas variadas, o Senhor Jesus atua dessas formas variadas, porque tudo é para a glória do seu nome. Quando Deus diz sim, rapidamente, é para a glória do seu nome. Ele conhece o contexto e ele sabe que aquilo vai trazer glória para o seu nome. Então ele cura ou ele concede, por exemplo, o desejo de Ana. Ana foi lá no templo orar, Senhor, me dá um filho, prometo que eu vou dar para o Senhor. Já voltou para casa grávida. Deus é assim, quando ele quer, ele faz rapidinho, entendeu? Permite rapidinho, né? Porque o fazer já é, né, outra coisa. Mas Deus permite rapidinho que a coisa aconteça. Estava travado, destravou. Por quê? Porque Deus sabia que Samuel seria um homem para a glória do nome dele. Aí quando Deus fala não para Paulo, você vai ver lá no versículo 9. A fim de que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Então Paulo ficou sabendo que ele tinha um espinho na carne para ele não ficar orgulhoso. Porque Paulo era um cara top. Falava várias línguas, cheio dos dons, um líder cheio de revelação, um líder nato. O cara era muito bom. Ele tinha tudo para ficar inflado. Então Deus falou, peraí, eu vou te dar um alfinete. Vou te dar um alfinete. Então cada vez que ele queria inflar, o alfinete, pum. Cada vez que ele queria inflar, o alfinete, pum. Então Deus disse, não vou tirar esse espinho na carne. E Paulo sabia que estava lá, que era para que ele não se ensoberbecesse. Tem gente que Deus permite uma coisinha, né? Jacó andou o resto da vida manquitolando de uma coxa, porque teve um encontro com Deus. Às vezes os encontros que nós temos com Deus faz com que Deus permita algumas coisas na vida da gente. Não é para nos destruir, é só para nos segurar, porque Ele nos ama. Entendeu? Para nos segurar, porque Ele nos ama. Por exemplo, o diretor do seminário que eu estudei falou que tinha um irmão que ele conheceu, que ele teve que andar o resto da vida de bicicleta, porque toda vez que ele tinha um carro, ele se afastava do Senhor. Então, um dia Deus era batata. Ele comprava um carro, sumia da igreja. Quando o pastor passava na casa dele, irmão, estava lá alisando o carro, Fusquinha, tinha um Fusquinha. Estava lá alisando o Fusquinha, lavando, coisa de homem, né? Lavando, alisando, passando cera, né? Aí acontecia alguma coisa, o carro batia, dava um defeito, aí ele voltava para a igreja. E assim foi várias vezes, até que por fim ele deu perda total e ele não teve mais dinheiro para comprar outro. Andava de bicicleta. Por amor ao Senhor, por amor, aliás, à alma dele, o Senhor permitiu que ele só andasse de bicicleta. Então, às vezes você diz assim, puxa, Senhor, eu podia ser rico igual fulano de tal, ter uma casa igual fulano de tal, um carrão igual fulano de tal, mas eu só tenho isso aqui, eu não consigo sair disso. Calma, às vezes é porque Deus te ama. Deus te ama. Eu não estou falando isso para você sossegar e não batalhar. Mas se você batalha, e você não consegue chegar lá, talvez seja amor de Deus na sua vida, né? Parece que Deus tem um teto para todo mundo. Tem gente que o teto é lá em cima, glória a Deus. Tem gente que o teto é mais embaixo. Tem gente que o teto é baixinho. Você tem que andar meio assim, mas glória a Deus também. O importante é que a gente ande na presença de Deus, tá? Então nós vemos esse Jesus maravilhoso fazendo milagres e mais milagres no meio da multidão. Olha ali, quem lembra qual é esse milagre? Viúva de Naim, o menino da viúva de Naim, o filho único da viúva. O Senhor ressuscitou. Por quê? Aquela mulher estava desesperada, gente. Sabe por quê? Porque viúva naquela época não tinha INSS, não. Não tinha INSS, não. Vou ficar com uma boa pensão do meu marido, uma boa pensão do meu filho que é solteiro. Não tinha esse negócio, não. A mulher viúva naquela época, ou ela virava mendiga ou prostituta. Não tinha outra opção, senão ela morria de fome. Mendiga ou prostituta. Ela tinha que vender o corpo ou então ir mendigar de casa em casa.
porque ela não tinha amparo. Tinha que ter um homem para sustentá-la, para trabalhar por ela, porque senão a coisa ficava complicada. Lembra da história de Ruth? Ela era viúva. O que ela foi fazer? Praticamente mendigar. Pegar resto, não sei se você prestou atenção na leitura, que você já fez várias vezes do livro de Ruth, né? Então, as várias vezes que você leu, você deve lembrar que ela pegava, o pessoal estava colhendo lá, fazendo aquela colheita normal do trigo, e, de acordo com a lei de Moisés, era obrigatório deixar cair, ou melhor, não recolher o que caía. Então, estava colhendo, caía uns restinhos assim, Deus proibiu de pegar. Porque era para os pobres, para pessoas, para as mulheres viúvas. Era assim, era um povo que vivia catando, igual, não sei se vocês têm xepa aqui. Sabe o que é xepa? Tem aquela feira livre, e aí quando chega lá 2 horas da tarde, acabou a feira, assim, então, aqueles restos jogados, resto de tomate, resto de alface, resto, que os feirantes jogam por ali, antes de passar o lixo, levando tudo. Então, tem gente que diz assim, para o meu cachorrinho nada. Às vezes é pobre, está pegando porque em casa vai pegar os tomates para fazer um molho, vai pegar aqueles alface, entendeu? Porque não tem o que comer. Era mais ou menos isso que acontecia lá em Israel. Deus proibiu de recolher os restinhos, que era para os pobres pegarem, que era o que Ruth foi fazer. Aí Boaz olhou para Ruth, gostou dela, né? Já estava lá numas paqueras assim, meio de longe. Ele foi lá e falou para os empregados dele, que ele que era o dono do negócio lá, falou para os empregados dele, quando vocês estiverem recolhendo ali, deixa de propósito cair uns negócios assim, que é para Ruth pegar. Ele deu ordem, né? Deixa cair uns negócios lá, assim, a mais, que é para poder ela pegar, tá bom? Deixou a ordem e os caras fingiam que não via, caía uns negócios assim, e ela vinha atrás, ai, que bom, pegava, entendeu? Era tudo treta já, do Boaz, né? O Boaz que estava gostando dela. Então, gente, por isso que essa mulher estava apavorada desse jeito, chorando, desesperada. Ela era viúva e só tinha um filho, e o filho tinha morrido. De repente, a multidão alegre que seguia Jesus encontrou com a multidão triste que vinha com a mulher. Jesus foi e tocou no esquife. O pessoal diz que Jesus era músico porque ele tocou o esquife. Gente, que ignorância, isso era um enterro, era um velório, era um caixão. Esquife era o lugar aonde era levado o defunto, né? Então, Jesus tocou no esquife e não podia. Quem tocasse em defunto era considerado imundo. Quem tocasse em leproso era considerado imundo. Quem deixasse uma mulher menstruada tocar nele era considerado imundo. E Jesus quebrou todos esses paradigmas. Jesus foi lá e tocou no esquife. Quando tocou, o pessoal parou. O cortejo parou. O que esse cara está fazendo, gente? Pelo amor de Deus, como que faz um negócio desse? Nem devia estar tocando aqui, vai ficar imundo. Jesus foi e pegou o menino pela mão, levantou o menino, entregou para sua mãe, aí a multidão alegre juntou com a outra multidão que ex-triste, todo mundo se alegrou com a mulher. Então, meu Deus do céu, a mãe, né, deve ter ficado extremamente feliz com o pequenininho ali. Então, está fazendo a festa, contando tudo, né? Mas, enfim. Ali, esse caso aí está fácil, né, gente? Muito lindo esse milagre da mulher hemorrágica. Mas Jesus, por inveja, foi crucificado, depois de todos os milagres e tudo aquilo que ele fez, por inveja dos... Aí tem aquela polêmica, né? Afinal, quem crucificou Jesus? Foram os meus pecados? Foi a inveja dos fariseus? Não, gente, Deus está escrevendo uma história. Tinha que ter uma desculpa para tudo, né? Na realidade, se a gente for avaliar a fundo, foram os nossos pecados mesmo, né? Porque o objetivo era esse. E sem contar que antes da cruz teve o Getsêmani, né? E no Getsêmani, o próprio Satanás fez aquela pressão em cima de Jesus. Por quê? Porque naquele momento, era um momento crucial, em que eu imagino que Satanás tenha dito para ele, desiste. Ainda dá tempo. Tanto que Jesus faz aquela oração, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque ali Jesus já começou a sentir todo o peso da responsabilidade da humanidade, do passado, do presente e do futuro. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
Então tudo começou a cair sobre ele, ao ponto dele suar gotas de sangue. Isso é o máximo da agonia de um ser humano, sair sangue pelos seus poros. O seu suor se transformou em gotas de sangue. Imagine a opressão demoníaca que não estava ali em cima dele, para ele desistir de cumprir o plano que era o ápice de toda a história da humanidade. O cordeiro morto, desde a fundação do mundo, estava ali, no momento, na hora H, em que ele precisava cumprir aquilo que tinha sido predito a respeito dele. Imagine a força do inferno naquele lugar, naquele momento que Jesus estava orando. Então, depois que passou aquela pressão, aí veio um anjo e o serviu, como diz a Bíblia, né? Vieram os anjos e o serviram. Então, ali, naquele momento, foi um momento crucial. Mas Jesus venceu. Como diz ali, eu li uma frase uma vez, que ali a resistência de Jesus estava por um fio, mas o fio era de prata, ou seja, era forte, o suficiente para não deixar ele voltar atrás. E ele não voltou atrás. Ele passou por tudo que precisava passar. E quando a gente olha os detalhes da crucificação de Jesus, é algo doloroso, é algo triste, é algo irracional, é insano o que eles fazem com Jesus. Mas eles fazem. E sem contar, se você for ler a história de Jesus, tudo que aconteceu, Jesus foi preso numa quinta-feira à noite. Veja que Jesus foi preso quinta-feira à noite, foi crucificado no outro dia, às 9 horas da manhã. Da quinta-feira à noite até o outro dia, às 9 horas da manhã, ele ficou andando de casa em casa, cada um mandando um para um lado, outro para o outro. Pensa na noite cansativa que Jesus passou sem dormir, só sendo levado de um lado para o outro e sendo julgado. Até que cedo ele foi condenado, 9 horas da manhã ele foi crucificado, meio-dia. A Bíblia diz que o céu escureceu completamente. Houve trevas e ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Aquele foi o momento crucial. Por quê? Porque os pecados da humanidade de fato estavam em cima dele, ao ponto do Deus, que é santo, 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 como a gente lê lá em Isaías, não aguentou ver e virou as costas. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E ali foi o momento crucial, quando ele passou por aquele momento difícil, mas ainda ficou 6 horas de tempo na cruz, das 9 às 3 da tarde. 3 horas da tarde, ele rendeu o espírito e expirou. Ele gritou: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, morreu. Só que foi uma morte diferente dos outros. A Bíblia tinha uma profecia que dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E aí, realmente, quando foram lá, furaram o lado dele, para ver se ele já estava morto, né? E realmente furaram o lado dele. E ele, de fato, estava morto, saiu sangue e água quando furaram o lado dele. E uma coisa interessante também que aconteceu na morte dele, foi que quando ele morreu, muitos mortos ressuscitaram. Muitos sepulcros se abriram e santos, corpo de santos, de ímpios não, mas muitos santos ressuscitaram e foram vistos andando em Jerusalém. Fulano, você tinha morrido? Morri, mas ressuscitei. Coisa mais incrível, gente. Pode um negócio desse? Pensa você, tá andando na rua e dá de cara com um que já morreu. Fulano, você não tinha morrido? Morri, rapaz, de repente eu acordei, estava vivo, né? E a Bíblia fala que eles foram vistos andando por Jerusalém. Pensa que alegria, um defunto qualquer lá, andando, chegando em casa. Quer dizer, assustador, né? Deve ter sido um pandemônio lá em Jerusalém, mas tudo bem, né? Vamos só imaginar. Eu fico imaginando, pelo amor de Deus. E eu susto, né? Ainda bem que era 3 horas da tarde quando eles ressuscitaram, porque se fosse à noite ia ficar mais terrível ainda, né? Mas foi 3 horas da tarde, quando Jesus morreu, eles ressuscitaram, e obviamente foi cada um para o seu canto. Jesus morreu e foi sepultado. Mas, estou acabando essa parte de hoje. No terceiro dia, ele... Uhul!
aplauda ao Senhor, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus ressuscitou e a gente para aqui. Porque a partir do momento que Ele ressuscitou, aí começou a igreja. E é isso que nós vamos tratar amanhã. Nasceu a igreja. A igreja, tá bom? Jesus abençoe vocês e até amanhã. Espera aí só um pro último pouquinho, capítulo amém? da nossa história. Nasceu a igreja. Amém, gente? Nasceu eu e você. Eu queria chamar a pastora Heloísa aqui, por favor. É isso. Fica aqui, Elza. Vem cá, pastora. Queria pastor Gaúcho, por favor. Vem cá. Tá aí? Então, a pastora Heloísa é a minha pastora, pastora do Gaúcho. Não sei se vocês sempre ouvem falar que o pastor Ulisses faleceu, mas eu tenho a pastora Heloísa, é minha pastora, minha tutora. Essa tarde, o Ricardo e a Vanessa ofereceram um café, porque conheceram ela aqui na segunda-feira, ofereceram um café. E ela a gente foi edificado nesse café, né? Agradeço. E eu quero dizer assim que um pouquinho do que eu sei, porque realmente ainda sou muito limitada, um pouquinho do que nós somos, foi esse casal de missionários que vieram do Rio de Janeiro e vieram plantar a igreja há quantos anos? Há 40 anos atrás? 89. Em 89 eles chegaram como missionário em Criciúma. E isso aqui não é a extensão da Senge. Aliás, Senge foi o Toninho que botou, Comunidade Evangélica Nova Jerusalém. 33 anos. E aí, isso aqui é a extensão deles, e o Toninho também é a extensão deles, o pastor Rogério está aqui, a extensão deles. E hoje a gente, numa conversa à tarde, e falamos para ela assim, tudo foi plantado. Eu e a pastora Heloísa, há 30 anos atrás, nós plantamos 13 de maio, Estação Cocal, eu e ela. A gente vinha de carro para cá, eu e ela, 13 de maio, São Gabriel, Estação Cocal, essa redondeza, tudo a gente evangelizou e está aqui. E hoje ela está de aniversário. Isso. Ela está completando 73 anos hoje. 73. Veja bem, gente, ela parece que tem o quê? Ninguém parece, viu? Né? É Jesus. E é uma pessoa que estuda tudo, tem todos os cursos, psicóloga formada. E eu queria que você, de pé, estendesse a mão para cá. Eu queria orar por ela. Amém? E dizer que você é um presente em nossas vidas. E tudo que eu e o pastor fizemos, sempre pensando que isso é só uma raiz de toda a semeadura que o pastor Ulisses e a pastora Heloísa fizeram em tudo aqui. 13 de maio, então a gente ia madrugadas a fio. Está aqui gente de 13 de maio. Isso foi plantado um dia, né? Estação Cocal. E a gente louva a Deus pela vida da pastora Heloísa. Amém? Estenda sua mão para cá, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Muito obrigada pela vida da pastora Heloísa. Muito obrigada pelos seus filhos, pastores, missionários, tudo que ela tem, os seus netos, ó Pai. Muito obrigada por ela estar passando essa data de aniversário conosco, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da vida dela. E nós recebemos mesmo assim, como ação de graça, todo o ensino, tudo que ela nos ensinou, nos orienta e ainda está nos ensinando. Nós queremos te pedir, Pai, um presente do céu. O que está no coração dela, talvez a gente não alcance esse pedido, mas o Senhor alcança. Eu tenho certeza que ela tem pedido aqui dentro, eu tenho certeza que ela está diante de Ti todos os dias em oração, e eu tenho certeza, nós liberamos os céus a favor da pastora Heloísa hoje. Nós te pedimos que concretize, Senhor, o que o Senhor ainda tem para concretizar na sua vida. Eu sei que o vinho novo, eu sei que o vinho bom, o melhor vinho está no final. Então que ela venha derramar ainda, Senhor, aqui no Morro da Fumaça, derramar nas nações, derramar em tudo que o Senhor tiver que mandar a pastora Heloísa, que ela venha derramar esse vinho, Senhor, da última hora, Senhor. Nós assim abençoamos, nós assim, Senhor, agraciamos a vida dela em gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Você pode depois dar um abraço nela, agradecer. Eu recebo essa bênção. Em nome de Jesus. Muito obrigada, igreja. Amo vocês. Obrigada.
toda a glória a Ele. Eu transfiro tudo para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém. Ela me prometeu, gente, cadê os obreiros, os diáconos da casa? Em 15 dias ela vai dar um treinamento de libertação para a gente. Amém? Depois da Páscoa. Amados, amanhã, esteja aqui. Amanhã nós vamos passar, né? Então, a igreja. O que você está fazendo aqui? Amém? E o cafezinho amanhã e vai ser o encerramento. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe.